Sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre a temática Funções Inorgânicas. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa quarta videoaula. E aí a fotografia do senhor Gilbert Lewis, um cientista que contribuiu bastante com o assunto ligações químicas. Hoje nós vamos trabalhar a função inorgânica óxido e a função inorgânica hidreto, ou óxidos e hidretos. Muito bem. Os óxidos eles são definidos como substâncias binárias, ou seja, só existem dois elementos químicos, sendo que necessariamente o elemento oxigênio, daí a palavra óxido, tem que ser o mais eletronegativo. E aqui nós temos óxido de sódio, óxido de cálcio, trióxido de ferro ou óxido férrico, óxido de cobre ou óxido cúprico, monóxido de carbono, etc. Todos eles só têm dois elementos nas suas fórmulas. Não confundir elemento com número de átomos. São coisas diferentes. Muito bem. E todos estes compostos, eles têm como elemento mais eletronegativo o oxigênio. Quero lembrar uma coisa. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma substância chamada OF2, isso não seria um óxido. Seria um fluoreto. Por quê? Porque o oxigênio já não seria o mais eletronegativo. Neste caso, quem seria o mais eletronegativo seria o flúor. Muito bem. Vamos continuar. Classificação dos óxidos. O primeiro caso, eu acho que um dos casos mais importantes, é a questão dos óxidos ácidos ou anidros. Muito bem. São compostos moleculares formados por elementos não metálicos das famílias 4A, 5A, 6A, 7A, ou falando na linguagem da tabela periódica atual, grupo 14, grupo 15, 16, 17. Ou por elementos metálicos com estes NOx e situados em geral no centro da tabela periódica. Já foi ensinado, dialogado o número de oxidação e aqui o enxofre tem carga mais 4, é só fazer a continha. Nitrogênio mais 4, o cromo mais 6, e ele aqui é um elemento já lá do meio da tabela, o enxofre aqui mais 6, o carbono mais 4. O manganês aqui, ele vai ter carga mais 7 lá do meio da tabela, o iodo mais 5. Então, são elementos que têm essas características. A priori, a gente já começa a pensar que são ácidos elementos da família 14, 15, 16, 17. Claro, os não metálicos. Tá? Já é quase que evidente. E desses aqui, logo adiantando esse óxido aqui, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, e já tem uma tendência a formar ácidos ou formar substâncias precursoras de ácidos. Óxidos básicos. São compostos iônicos formados geralmente por elementos da família 1 ou 2, ou antigo 1A e 2A. Então, chegou nessas duas famílias, necessariamente óxido ácido. Perdão, óxido básico. Tá? Então, chegou nessas duas famílias, óxidos básicos. E é interessante até a reação que ocorre colocando esses óxidos em fenolftaleína, em água com fenolftaleína. Imediatamente eles mudam a cor da fenolftaleína de incolor para uma cor rosa-violeta. Então, óxidos básicos, elementos da família 1 e 2. Tá? Aqui eu tenho óxido de lítio, óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de cálcio, óxido de prata e óxido cúprico ou de cobre. Óxidos anfóteros são compostos com estrutura iônico-molecular, ou seja, tem as duas particularidades. Inclusive este aqui é um óxido com essas características. Formados por metais de transição ou semimetais e que apresentam comportamento de óxido ácido e de óxido básico. Exemplos aqui: óxido de zinco, óxido de alumínio, óxido de estânio, dióxido de estânio, aqui no caso estânio 2, estânio 4, trióxido de cromo,
ou óxido de cromo 3, monóxido de manganês, óxido de manganês 2, óxido de chumbo 2, dióxido de chumbo 4 ou óxido plumboso e óxido plúmbico. Aqui o trióxido de arsênio e o pentóxido de arsênio. Então esses aqui, eles constituem substâncias com características de óxidos anfóteros. Muito bem. Vamos então continuar. Óxidos indiferentes ou neutros. Só lembrando, voltando um pouquinho, os anfóteros eles podem tanto formar ácidos quanto bases. Ok? Continuando. Óxidos indiferentes ou neutros. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, monóxido de dinitrogênio e água. São óxidos e água é um óxido. Tá? São compostos moleculares gasosos formados por não-metais com NOx baixo que não apresentam comportamento nem de óxido ácido nem de NOx básico. Muito bem. Óxidos duplos, mistos ou salinos. São compostos iônicos formados por metais com NOx geralmente fracionário, que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento. Então, o que eu quero, na verdade, chegar aqui, uma das sacadas nesse tipo de óxido aqui, duplo, misto ou salino, são esses números de oxidação fracionária. Mas o melhor mesmo é sacar assim. Esse tetróxido de triferro, ele é formado pelo óxido ferroso e o óxido férrico, ou trióxido de ferro. Então são dois óxidos ao mesmo tempo formando só um. Por isso daí o nome duplo. Muito bem. Mesma coisa aqui, ó, no tetróxido de trichumbo. Olha, carga fracionária, um chumbo. Mas aqui eu tenho o óxido plumboso, ou monóxido de chumbo 2, e o dióxido de chumbo 4, ou óxido plúmbico. São dois óxidos formando apenas um óxido. Então, uma das sacadas desses óxidos duplos mistos-salinos é a carga do cátion fracionária. Vamos lá, então. Peróxidos. Olha só. A água oxigenada é o representante mais comum dos peróxidos. Os peróxidos, eles têm a carga do oxigênio. Eu disse que eu iria comentar sobre isso no futuro. O futuro é hoje. Quando a gente trabalhou ligação química, número de oxidação, que o oxigênio tinha carga -2, mas que poderia ter carga -1 e -meio. Quando o oxigênio tem carga -1, ele é chamado de peróxido. São compostos iônicos que apresentam o ânion O2-2. Apesar de parecer -2, mas a carga do oxigênio é -1, na verdade, se você fizer a continha. Sendo que o cátion é geralmente um elemento da família 1A e 2A. Só quero lembrar uma coisa, que apesar de eles serem iônicos, tem um caso particular e o mais famoso de todos, que é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio oxigenado. Ela é molecular, ok? Ela é molecular. E aqui nós temos peróxido. Se você sentar para fazer a continha, você vai achar aqui o oxigênio com todas essas substâncias com NOx -1. Então aqui é o peróxido de potássio, peróxido de sódio, peróxido de bário, peróxido de cálcio, peróxido de prata e o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, que eu até frisei aí, coloquei molecular. Superóxidos. Superóxido parece ter apelido, e realmente uma pessoa do meu conhecimento tem esse nome de superóxido. Mas superóxido, o oxigênio já tem uma característica muito peculiar, que a carga dele passa a ser -meio. Então as cargas do oxigênio são -2, -1 e -meio, sendo que o cátion é geralmente um elemento da família 1A ou 2A. Se você fizer a continha aqui, você vai achar -meio em todos. Superóxido de potássio, superóxido de sódio, superóxido de lítio, superóxido de bário, superóxido de cálcio, superóxido de magnésio. Então aqui, como é que a gente faria o cálculo? A gente colocaria a carga do magnésio, que é +2. Isso aqui é carga fixa. Esses aqui do lado todo tem carga fixa. Fazendo aqui +2
é igual a 4x igual a 0, ficaria 4x igual a menos 2, ficaria menos 2 dividido por 4, e x seria menos meio. Carga característica de um superóxido. Também reativos, quando colocado em água, eles fazem a cor da fenaftalina se manifestar rosa-violeta ou aquele vermelho tão conhecido das bases. É básico. Nomenclatura dos óxidos, olha só. Você diz óxido de nome do elemento. Já até falei. Óxido de bário, que é um óxido básico. Aqui o óxido férrico, tá? Ou óxido de ferro 3. Óxido de sódio. Óxido de ferro 2. Por quê? Porque tem alguns elementos que têm cargas variadas. Quando o elemento A metal forma vários óxidos, indica-se o NOx através de algarismos romanos, ou então usa-se os prefixos mono, di, bi, tri, tetra, penta, etc. Coisa que eu já estou utilizando com vocês na aula. Óxido de nitrogênio 1, fazendo a continha. Ou monóxido, porque só tem oxigênio, de dinitrogênio. Óxido de nitrogênio 2 ou monóxido de nitrogênio. Óxido de nitrogênio 3 ou trióxido de dinitrogênio. Ou bi, poderia se colocar. Não é muito aconselhável, não é muito comum. Dióxido de nitrogênio ou óxido de nitrogênio 4. Óxido de nitrogênio 5 ou pentóxido de dinitrogênio. E esse aqui também, dióxido de nitrogênio. Muito bem. Aqui nós temos um experimento com a produção de chuva ácida a partir da coleta de óxidos ácidos do escapamento de uma moto, de uma motocicleta. Tem aí o tempo de 3 minutos e 27 segundos. Chuva ácida com aproveitamento de materiais cotidianos de fácil acesso. Aliás, essa reaçãozinha aqui, muito fácil de ser feita, mas muito fácil. A chuva ácida torna o solo improdutivo, sujeito à erosão e acaba com florestas, destrói lavouras e dificulta plantações. Para os seres humanos, o excesso de dióxido de enxofre no corpo origina a formação de ácidos, o que pode causar danos irreversíveis aos pulmões. Aí vai o lembrete que nós temos que sacar é sobre a questão dos óxidos ácidos, aquelas famílias 14, 15, 16, 17 e alguns elementos lá de transição. Muito bem. Formam ácidos. Nós vamos apresentar um vídeo. Esse vídeo foi feito na garagem da minha casa. Uma coisa muito simples. E que você vai acompanhar agora. Bom, agora a gente tem uma reação ácido-base muito simples, apesar do trabalho que está sendo dado aqui para nós. Estamos usando uma moto, tá? Aqui o escapamento da moto. Eu vou colocar bem aqui, você vê que é muito simples, tentar captar, ela está funcionando, os gases que tem aqui dentro. Só que antes disso, tenho que provar para vocês